Olá! Bom, vamos entrar nos 6 níveis de construção, como que funciona a psique. Primeiro nível é o id. Quem é o id? O id, num bom português, para você entender bem claramente, é o lado dificultoso do ser humano. Aquele lado que muitas vezes é responsável pelo instinto de vingança, pelo desejo de fazer algo que é errado, inadequado, digamos assim, para a sociedade e que precisa ser controlado. Então, o id é aquele que dá a ideia para o ego. Então, primeiro é o id, segundo é o ego. Quem é o ego? O ego é o eu do indivíduo, entende? O eu do indivíduo, ele recepciona a ideia do id, que vai mandar uma mensagem assim, um exemplo. Olha, vai lá e enche a cara até você desmaiar. A gente sabe que isso é inadequado, uma pessoa começar a beber, encher a cara até desmaiar, isso é inadequado, é antissocial e não é saudável para o indivíduo. Então isso é um descontrole. Então o id, ele dá uma ideia para o indivíduo, e aí o ego, se absorver essa ideia, o que vai fazer? Vai ali, vai começar a encher a cara e vai beber até cair e até desmaiar mesmo. E depois vai vir as consequências. Porque o id é o nosso lado inconsequente, que quer fazer coisas que não devem ser feitas, que são censuradas por nós mesmos ou pela sociedade, e no entanto a pessoa vai e executa e faz. Por quê? Por que ela faz? Porque o ego dela, que é o eu, não está conseguindo controlar, gerenciar o id, e por isso que o ego acaba conduzindo o indivíduo a tomar atitudes erradas, antissociais, inadequadas, e vai trazendo o indivíduo para situações difíceis. E começa a ter rejeição, sofrer de rejeição por parte das pessoas, porque ele está agindo de forma inadequada, e não pode ser assim, e começa a ser tratado como uma pessoa inconsequente, e as pessoas começam a se afastar. Há todo um transtorno, exatamente porque o id não foi gerenciado, ou seja, controlado. O id é um tipo de um animalzinho, tem lá tem uma música que fala o seguinte, ó. Tem um louco preso dentro de mim, bate tanto, chega a me machucar. Calado, covarde, bandido. Na jaula, um bicho ferido. Compreende? O id é esse louco, Esse louco não no sentido mental, mas as loucuras, que vêm como convites para que o ego absorva esses convites e comece a fazer coisas inadequadas e que são antissociais e que só vai trazer prejuízos nos relacionamentos, prejuízos financeiros, prejuízos profissionais para aquele indivíduo. Bom, então temos o primeiro nível, o id. Nós temos o segundo nível, que é o ego, que é aquele que recebe a ideia do id, E temos o superego. Quem é o superego? O superego é o nosso lado moral, entende? Então, quando o id fez aquele convite para o indivíduo encher a cara até ele desmaiar, o ego, que é o nosso lado moral, vai entrar em ação e vai conversar com o nosso ego. O superego vai entrar em ação e vai falar com o ego. Por que você vai beber? Ou seja, nossa, eu vou beber tudo isso? Eu vou gastar dinheiro, eu vou ter dificuldades, eu vou ter problemas de relacionamento depois, e daqui a pouco eu vou criar situações e vou sofrer por causa disso. A pessoa começa a imaginar o transtorno que vai ser se ela beber até cair e desmaiar. Entende? Mas quem é que faz isso? É o superego, que é o nosso lado moral, Enquanto que o nosso id trata do nosso lado imoral, o superego é o nosso lado moral. E a função do superego é exatamente controlar o ego e o id. Percebe? Então, quando o superego entra em ação e controla o ego para não tomar as atitudes que o id está pedindo, e controla o id para não ficar contaminando o ego com os convites dele, o superego controla o indivíduo, ou seja, o indivíduo passa a ter uma habilidade de lidar com aquelas situações. Ele vai pensar, ele vai mensurar aquilo ali, e ele vai pensar, imaginar, e vai ver que aquilo vai ser inconsequente. Vai controlar aquele instinto, aquele desejo, aquela vontade de ir fazer o que o id quer, e fazendo isso, ele está gerenciando a si próprio. Então a função do nosso superego é exatamente controlar o ego e também o id. Só por aí já imaginamos
Por que que as pessoas agem de uma forma que ninguém entende e depois elas ficam sofrendo, querendo resolver e aí vai pagar consequências exatamente porque falta gerenciamento emocional, ou seja, o superego não está entrando em ação, ou se está, não está tendo força suficiente para dominar o ego e o superego, para evitar que a pessoa sofra danos emocionais. Bom, id, ego, superego. O quarto, que é a consciência, né? O que é consciência? Consciência é a sua ligação com o agora, né? A sua ligação com o real agora. Aquilo que está acontecendo no momento, o que está rolando, que você está vendo, está ouvindo, está sentindo, tudo do momento. Aquilo que acontece no momento, dentro de você, é passado por um local, né, psíquico chamado pré-consciente. Na pré-consciência, né, é feito tipo um apanhado geral. Por quê? Vamos supor, naquele dia eu fui insultado por alguém. Então esse insulto aí que a pessoa teve, ela marcou a pessoa porque foi um insulto, a pessoa pegou e me desrespeitou, a pessoa me xingou, a pessoa me criticou, a pessoa ela me tratou de uma forma diferente e tal, e eu me senti muito triste por aquilo. Um exemplo. Então isso marcou a pessoa naquele dia. Então a consciência gravou aquilo ali, né? E foi para o pré-consciente e aquilo ali marcou o indivíduo de uma forma negativa, mas marcou. Então o que marcou é passado do pré-consciente para o inconsciente. Ok. O inconsciente é o seu porão emocional, entende? O inconsciente é onde está guardados e arquivados todas as suas memórias, boas e ruins, que foram arquivadas e guardadas ali. Ok. Que é o porão das emoções. Beleza. Agora, quando acontece uma coisa boa, muito legal, fantástica, de alegria, que emocionou demais, aquilo também marcou o indivíduo de uma forma positiva. Então aquela emoção é guardada dentro dele. A pessoa arquiva, quer dizer, a consciência joga para o pré-consciente e o pré-consciente joga para o inconsciente e fica guardado. Ou seja, ali guardou-se emoções negativas e emoções positivas. Ok. Agora, a função do trabalho psicanalítico é quando o psicanalista vai provocar, através da livre associação, vai provocar uma coisa chamada recalque. E o que é recalque? Recalque é quando nós, através da técnica psicanalítica, através da associação de livre palavras, né, através de um tratamento emocional, o indivíduo vai conversando através das perguntas, ele vai trazendo respostas que vai dando ao analista, o psicanalista, vai dando um mapa emocional daquele indivíduo. E esse mapa vai direcionar, exatamente criar uma trilha emocional aonde o psicanalista vai encontrar aonde se originou aquela sofrência. Você entende? Por isso que a psicanálise é muito importante, porque ela não trata o efeito, ela trata a causa também. Não somente o efeito, mas também a causa. Ou seja, a psicanálise ela é a arqueologia emocional. Ela vai se aprofundar no indivíduo emocionalmente até encontrar aquilo que ele tem. Bom, mas por enquanto estamos trabalhando o id, o ego e o superego, né? Consciência, pré-consciente e inconsciente. Por enquanto, você deve entender isso, né? Quando nós temos aquilo que é arquivado aqui dentro, de uma forma negativa e de uma forma positiva, ok, aquilo que é positivo promove alegria, promove paz, promove boas lembranças, ok. E quando você lembra, você sorri, você se emociona, você chora e você se alegra. Mas quando algo que não foi tratado, né, porque aquilo que é negativo tem que ser tratado. Quando ele não é tratado, ele é guardado dentro do indivíduo, ele é arquivado dentro do indivíduo sem tratamento. Esse tratamento aí, essa falta de tratamento, o ego não consegue lidar com aquilo que não foi tratado. Então o ego quer desarquivar aquilo ali, exatamente para tratar, para depois ser arquivado de uma forma tratada. A questão é que nesse recalque que o psicanalista provoca, esse recalque é quando nós desarquivamos aquela emoção, desarquivamos aquele sentimento, e nós vamos ver as causas, tudo o que aconteceu, vamos tratar aquilo ali, e o indivíduo vai arquivar de novo.
Isso, esse processo de arquivou, desarquivou e arquivou de novo, chama-se recalque no mundo da psicanálise. Por enquanto só, vamos agora ao próximo vídeo, onde eu vou tratar sobre os 3 níveis de situações que acontecem, que são responsáveis por todas as sofrências emocionais que os seres humanos sofrem, que é a neurose, a psicose e também as perversões. Então vamos entender esses 3 níveis para continuar avançando no crescimento do conhecimento e entendimento da psicanálise, para que você possa realizar grandes sessões de psicanálise, sessões de terapia